Então, bom dia a todos aí. Bom dia, estou aqui com o pessoal da Cybrotech. Nós estamos gravando, fazendo uma reunião e gravando esse vídeo também para postar, para quem tiver interesse no tema, né? Hoje eu vou fazer uma apresentação com o tema prototipagem e Figma. Eu sou André Boitoni. E vamos lá, vamos iniciar essa apresentação então. Aqui eu estou já iniciando, falando sobre Figma. Essa tela que vocês estão vendo é a tela de apresentações do Figma, né? Então, se eu mexer o mouse aqui em cima, dá para ver que tem uma janelinha diferente. Então, eu simulei aqui uma apresentação de PowerPoint, né? Apresentação de slides, mas na verdade o Figma ele é assim, tá? Então, daqui a pouco nós vamos entrar no Figma, nós vamos falar bastante sobre ele, eu vou ensinar vocês a mexer. Tá aqui o slide que eu tô, né? Tô nesse slide lá no modo de apresentação. E aí o Figma possui ferramentas assim de interatividade para você criar, linkar, né, digamos, uma tela com a outra. E por isso eu vou fazer no modo de apresentação para vocês já irem conhecendo, né. Então beleza, aqui eu cliquei, tem um link aqui, né, se você clicar fora de onde existe links, você não vai para nenhum lugar, mas dá para ver aqui no canto inferior direito que essa seta ela pisca azul quando eu clico fora, indicando que aqui tem alguma interatividade. Então isso permite que a gente clique nesse lugar e vai acontecer alguma coisa. No caso, vai para outro slide. Então, o que eu vou falar hoje, né, o resumo do conteúdo, nós vamos classificar protótipos de acordo com o conceito de fidelidade, né. Então, os protótipos são divididos em protótipos de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. A gente vai explorar isso aqui, vou falar o que é fidelidade, vamos explorar a diferença de cada um deles. Nós vamos falar sobre o ciclo de iterações na construção de protótipos, que é uma forma de se trabalhar, utilizada para prototipagem. E depois eu vou trazer, algumas opções de programas usados para prototipagem, né. Nós vamos focar no Figma, nós vamos entrar num tutorial de Figma, tutorial bem básico, então, para quem não sabe nada, está saindo do zero, vocês vão aprender a fazer alguma coisa. A proposta não é ser um tutorial completo, mas apenas para que todo mundo saiba se localizar dentro do Figma, né, saber como ele funciona. E aí vou fazer uma indicação de próximos estudos, para quem gostar da área, achar interessante esses temas aqui, vocês sabem para onde partir. Então vamos entrar já no primeiro tema, que é sobre fidelidade em protótipos. A fidelidade de um protótipo está relacionada à similaridade com o produto final desejado e ao nível de detalhes e funcionalidades inclusos no protótipo. Então, disso, né, só dessa conceito de fidelidade, a gente vê que é bem fácil de entender, é bem intuitivo. Baixa fidelidade quer dizer que aquele protótipo possui pouca similaridade com o produto final desejado e baixo nível de detalhes e funcionalidades inclusos no protótipo. Já o protótipo de alta fidelidade, né, na outra ponta, digamos, ele possui alta similaridade com o produto final desejado, ele é quase idêntico, né, e ele tem alto nível de detalhes e funcionalidades inclusos no protótipo. Já o protótipo de média fidelidade, ele é um meio termo entre baixa fidelidade e alta fidelidade. E eu já faço um adendo aqui, que protótipo de média fidelidade não são todas as pessoas da área que reconhecem, em mu em muitos, muitas pessoas, assim, muitas fontes de estudo não reconhecem, reconhecem apenas baixa fidelidade e alta fidelidade. Mas eu achei interessante trazer, porque traz muitas vantagens, né, a gente pensar em média fidelidade também. Então, as fronteiras entre os protótipos podem ser difíceis de definir. Conforme o protótipo evolui, a tendência natural é caminhar em direção ao protótipo de alta fidelidade. Então, eu trouxe esse esqueminha, né, para a gente entender o que eu quis dizer com fronteiras. Como é que a gente sabe, que protótipo é esse entre baixa e média, né? Que fronteira é essa? Como é que eu troco de um para o outro? Essas fronteiras não são muito claras. Muitas vezes você vai ver um protótipo de baixa fidelidade que já tem alguns elementos que inicialmente não eram para ter, mas que já está sendo desenvolvido, já é de média fidelidade e vice-versa, né. Então esse processo, né, de evolução do protótipo, esse processo ocorre lentamente através de ciclo de iterações no desenvolvimento do protótipo. Vai falar mais tarde, né, sobre os ciclos de iterações. E aqui essa é uma forma simplificada da gente visualizar as coisas. A gente sai de um protótipo low-fi, que é low fidelity, né, então baixa fidelidade, pra vocês também conhecerem outro termo,
e a gente vai desenvolvendo ele até chegar num protótipo Hi-Fi, alta fidelidade. Então, nesse momento, a gente está vendo isso como uma linha, mas depois a gente vai entender que com os ciclos não é um desenvolvimento único, linear, tá? Ele vai rodando, rodando, vários ciclos de repetições de desenvolvimento, até que se evolui para um protótipo mais próximo daquilo que a gente quer no produto final, né? Então, aqui a gente tem um slide um pouco mais pesado de dados, né? Mas eu deixei ele assim de propósito também para que sirva de referência, né? Depois. Vamos comigo, vamos iniciar aqui na baixa fidelidade, depois eu vou ler os outros dois e não se preocupe que isso vai repetir em outros slides. Então, o protótipo de baixa fidelidade possui como objetivos testar ideias iniciais, rapidamente delinear o fluxo, né? Então, que uma página leva para outra, que faz um botão de maneira assim rápida, né? Verificar a utilidade e a usabilidade da funcionalidade proposta. Então, verificar se aquilo é útil, se realmente o usuário vai usar, se aquele feature ou aquele aplicativo vai servir para alguma coisa. Rapidamente avaliar o tamanho do projeto, né? Então, se alguém teve uma ideia, vamos testar, vamos ver se isso é grande, se isso vai demorar, se isso vai ser rapidinho de fazer, né? E aí, características desse protótipo: ele possui baixo nível de detalhes e funcionalidade, a execução é rápida e barata, né? Portanto, muitas vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, não vale a pena, eu quero um protótipo de alta fidelidade disso. Não, vai primeiro de baixa fidelidade, porque é rápido e barato de fazer, né, para as empresas. Pode ser de papel e caneta, algumas pessoas recomendam que de preferência seja de papel e caneta até, para ativar um pouco mais a criatividade nesse momento inicial. E geralmente esse protótipo é chamado de rascunho ou de sketch. Depois, a gente tem o protótipo de média fidelidade, cujos objetivos são aprimorar o protótipo de baixa fidelidade, então começar a melhorar algumas coisas aqui, verificar se os tamanhos dos elementos são adequados, por exemplo, as fontes ou as imagens, né? Verificar, por exemplo, se é para mobile, se é para celular, será que o usuário vai conseguir ler aquilo, vai entender o que está escrito ali? Validar a arquitetura da informação, né, e aqui eu vou fazer um parênteses. A arquitetura da informação é responsável por organizar todos os elementos de uma página na internet, ou um aplicativo, ou softwares, para privilegiar a experiência do usuário e facilitar a sua navegação no conteúdo que deseja encontrar. Então, quando a gente fala de arquitetura de informação, nesse protótipo de média fidelidade, existe aqui uma preocupação já com a experiência do usuário. Então, perguntas como: é fácil encontrar o que eu quero? Preciso clicar muitas vezes? Estão relacionadas com esse tema, né, com a arquitetura da informação e experiência do usuário. Então é importante que esse tópico esteja bem resolvido no protótipo de fidelidade, porque isso aqui envolve toda a construção, né, do aplicativo ou do site, e se depois no protótipo de alta fidelidade descobrirem, né, que não ficou legal, alguma coisa está difícil, o usuário não está achando o que ele quer, está demorando muito, aí é mais difícil de voltar atrás, é mais demorado de fazer, mais custoso. Então, nesse protótipo de média fidelidade, é interessante que a arquitetura da informação esteja validada, né? Terminar essa parte, pelo menos, para que, né, o foco depois na alta fidelidade seja outro. Então, também esse protótipo, outro objetivo dele, né? Age como fronteira entre baixa e alta fidelidade. Então, é aquele protótipo de transição. Alguns elementos ainda não tão bons, outros já estão com mais design, com o tamanho mais pronto, né? Características dele: médio nível de detalhes, introduz mais precisão ao protótipo através de tamanhos, alinhamentos, hierarquias entre elementos, e geralmente é chamado de wireframe. Um protótipo de alta fidelidade, né, possui como objetivo simular a experiência final do usuário, testar e validar decisões individuais de design, coisas pontuais, obter uma visualização de como será o produto final, testes de usabilidade com usuários reais, lançar ideias para um público não técnico ou para as partes interessadas, né, aqui a gente entra no conceito de stakeholders, talvez eu vou abordar isso um pouco mais. E características desse protótipo: ele é muito similar ao produto final, possui alto nível de detalhes e funcionalidade e possui um design completo. A execução desse tipo de protótipo é lenta e cara, né? Por isso ele é um protótipo que não serve para todas as aplicações, é um protótipo para quando já está num estágio mais avançado do desenvolvimento.
ocasionalmente chamado de mockup, né? Eu trouxe ocasionalmente porque esses nomes, né, wireframe, mockup, eles são, dependendo da pessoa que tá falando sobre o tema, eles são intercambiáveis, assim. Já vi chamarem de mockup protótipo de média fidelidade. Tem pessoas que somente chamam de protótipo, por exemplo, quando você tem um protótipo de alta fidelidade interativo, clicável, aí eles chamam aquilo de protótipo de alta fidelidade, e de mockup, eles chamam um protótipo que tem o design pronto, mas não é possível interagir com ele, não é possível clicar e mudar de página, né. Então, mas, geralmente vocês vão encontrar, falou em mockup, geralmente estão falando de um protótipo de alta fidelidade. Vamos explorar agora um pouquinho mais sobre cada um. Então, por exemplo, um protótipo de baixa fidelidade pode ter essa cara aqui, ó, algo bem simples, bem rascunho mesmo, né, então várias páginas, escritas à mão, desenhadas à mão, com algumas setas, né, indicando o que os elementos vão fazer, esse botão aqui vai levar para essa página, ó, vai ter 3 abas aqui, beleza, então, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, esse protótipo ele apresenta já letras de verdade, ó, tem coisas escritas, né. Então isso não necessariamente precisa ser assim no protótipo de baixa fidelidade, muitas vezes ele vem com os risquinhos, assim, só para indicar, aqui vai ter um título, aqui vai ter um campo de texto com fonte menor, e etcétera, né. Então eles variam um pouquinho de cara, a carinha deles varia um pouquinho. Então vamos ver, vamos analisar ele, ó, por exemplo, o objetivo dele, testar ideias iniciais. Legal, tive uma ideia, né, de um aplicativo, vamos testar aqui, ver se é legal, ver se dá para fazer. Rapidamente delinear o fluxo, rapidamente ver como é que a gente vai mudar de uma página para outra, né, como é que a gente vai clicar nas coisas, como é que o usuário vai achar informação, chegar ali no mapa que ele quer chegar, enfim. Verificar utilidade e usabilidade da funcionalidade proposta. Então, depois que você tem algo assim para você visualizar, um protótipo, você já pode ter alguma ideia, né, se mas isso aqui vai ser útil mesmo? Alguém vai usar? O usuário vai gostar? Já existe alguma coisa melhor? Será que não é mais fácil ele usar um outro aplicativo, alguma outra coisa assim, né? Você começa já a pensar um pouquinho mais sobre aquele projeto. Então, o protótipo de baixa fidelidade é um protótipo relacionado a bastante a criatividade, né, a você pensar no projeto. E aí rapidamente avaliar o tamanho do projeto, porque rapidamente você vai ver: "Ah, preciso de um botão aqui, preciso de outro botão, preciso de uma página, preciso aqui de um banco de dados assim". Então você começa a ver se esse projeto aqui vai me levar mais tempo ou menos tempo, eu vou precisar de um profissional dessa área, dessa área, dessa área aqui, né. E aí características então desse protótipo: baixo nível de detalhes e funcionalidade, a execução, né, rápida e barata. Aqui no caso é de papel e caneta, nem sempre ele aparece assim, pode ser feito já, por exemplo, no Figma, inicialmente, né. Algumas pessoas também já fazem direto o protótipo de média fidelidade. E beleza, vamos para o próximo. Então, protótipo de média fidelidade, aqui eu trouxe um exemplo aqui à esquerda, né, a gente mostrando já uma preocupação maior entre aquela questão da arquitetura da informação, né, como é que você vai de uma página para outra. O nível de detalhes já aumentou, né, então existe aqui, já é digital, né, já foi feito num software específico para isso, já existe aqui, por exemplo, ó, aqui você pode ver que existe uma fonte, então existe uma tipografia, existe alinhamento, existe negrito, existe uma preocupação com os tamanhos, né, uma fonte um pouco maior que a outra, imagens mais em destaque, entrou um pouco de cor também, né, geralmente o wireframe ele tem essa cara de tons de cinza, assim, né, geralmente não entra cores ainda em wireframe, pode entrar uma coisa ou outra, mas geralmente a função não é se preocupar ainda com a questão de design, paleta de cores, tá. Então, aprimorar o protótipo de baixa fidelidade, verificar se os tamanhos são adequados, né. E aqui eu trouxe já o que seria os 3, né, pra gente já ter uma noção. Esse do centro seria o de média fidelidade, né. Então ele parte do rascunho, já é um rascunho até bem detalhado, né, para uma página só, e aí houve uma evolução dele, foi feito um pouquinho mais de design, ó, já se adicionou até aqui um elemento de sombra atrás da imagem, e depois, né, foi feito um protótipo mais de alta fidelidade. Esse aqui, no caso, ficou bem mais parecido com esse, e bem mais diferente desse, então ele é um protótipo que já está mais próximo, né, da alta fidelidade, tá. Mas a ideia é isso, é ele ser, né, como é que eu transformo isso aqui, essa ideia rascunhada aqui,
em algo que já se parece, né, com o produto final, algo que tem uma cara de finalizado. É através de desenvolvimento desse protótipo. Então, o protótipo de alta fidelidade, aqui a gente vai explorar isso daqui a pouco, tá? Aqui é um Figma, é uma tela de Figma, que mostra várias telas de celular, né, mobile, e essas linhas azuis é a ferramenta do Figma que linka uma página com a outra e cria a interatividade. Então, a gente consegue clicar nos elementos de uma página e ser levado para outras páginas, para que se possa simular a experiência do usuário. Então, a gente não tem o aplicativo funcional, mas a gente simula isso, né. Então, clicando nesse link, a gente abre ele. Eu já tenho ele aqui. Então eu vou mostrar para vocês. Aqui voltamos para a tela do Figma, né. Então eu consigo dar zoom, né, nos elementos, eu consigo visualizar eles separados. Mas o que eu vou fazer agora é clicar no botão de apresentação, aqui no canto superior direito, para a gente poder ver como é que funciona uma apresentação de um protótipo no Figma. Aqui está carregando, né, a tela de apresentação é aquela que eu já estava antes, né, mas aqui é de um outro projeto. Então beleza, ó, aqui já foi colocado um celular aqui, né, para simular o mobile, na tela de apresentação. O meu cursor do mouse já mudou para uma bolinha para simular o dedo do usuário ali, né. Se eu clicar aqui, o que acontece, ó, tá brilhando 2 botões. Então, né, já dá para saber que a gente pode interagir com esses elementos. Então beleza, aí eu clico em register, vou me registrar, vai aparecer para o usuário um teclado, e ele vai digitar aqui o e-mail dele e uma senha para se registrar, next. Aí aqui você já poderia, né, no caso eu quando olhei fiquei um pouco confuso, o que que é The Jane? Então já poderia já numa reunião falar, de repente colocar aqui, registre seu nome de usuário, tal, alguma coisa assim, né, o nome do usuário, sign up. E aí entramos na home do aplicativo, e aqui a gente consegue scrollar, ó, a gente consegue scrollar esse aplicativo para ver ele rodando. Aqui embaixo a gente tem alguns botões, e se eu clicar aqui em cima, por exemplo, a gente vai ver várias coisas brilhando, né, então a gente sabe que pode interagir com esse elemento. O cara clicou ali, abre um formato estilo Stories aqui, né, com o logo do usuário, um botãozinho X, né, abre uma imagem maior, a gente pode fechar. Aqui a gente também consegue scrollar, né. Então esse protótipo ele já dá uma boa ideia do que a gente quer fazer, né, de como é o produto. Então aqui, por exemplo, várias imagens, né, se você clicar nessa nada acontece, claro, mas na do cachorrinho ele abre, então essa aqui é o exemplo de como tem que ser também, abre novamente mais uma imagem, fecha, né. Que mais a gente pode ver? A gente pode ver essa busca, por exemplo. Ah, aqui o cara pesquisa que foto ele quer, né. Então você clica, abre um teclado, clica novamente, ó, agora precisa clicar no teclado, ó. Então aqui o usuário vai digitar alguma coisa, clica, digitou dogs, cachorros, aparece dessa forma. Uhum. Ver mais, carrega mais fotos, legal, né. Podemos ver o que que é o balãozinho, opa, esse aplicativo vai ter chats, né, então vai aparecer aqui o histórico das conversas. Clicamos no James, aqui vai ser dessa forma a tela de chat para conversar com o usuário. Poderia voltar, né, para a tela principal dos chats, ou posso vir direto aqui para o perfil do usuário, mais ou menos como é que vai ser o perfil do usuário. Então beleza, essa é a carinha, né, do protótipo de alta fidelidade, ele é interativo, ele simula a experiência, né, e com isso você pode colocar na mão de pessoas aí para testar, né, o seu protótipo e obter feedback delas, para você entrar no que a gente vai ver daqui a pouco, que é o ciclo, né, de iterações e desenvolvimento do protótipo. Então aqui, né, no Figma, só para mostrar para vocês, essa aba Prototype aqui, é a aba que permite a gente fazer essas interações, né, de onde, aonde que eu clico vai levar para onde, né. Então aqui, por exemplo, no cachorrinho, né, eu clico nele e essa linha, ó, clicando na imagem, eu levo para essa tela aqui. Essa tela não leva mais para lugar nenhum, né. Ou clicamos nela, leva para fechar. Então beleza, a gente vai ver também depois um pouquinho mais como é que faz
interatividade. Vamos voltar para a apresentação. Beleza? Finalizamos essa parte de protótipos e fidelidade. Agora nós vamos entrar nesse tema, né? As 4 fases do ciclo de iteração em protótipos. Então, o ciclo de iteração, o que que é? É um ciclo de processos repetitivos que assegura o melhoramento contínuo do protótipo e estimula a participação da equipe e de todas as partes interessadas, stakeholders, né? Que podem ser clientes, fornecedores, enfim, uma série de pessoas que vão estar relacionadas, interessadas no seu projeto. Então, aqui a gente pode ver de novo aquele gráfico, né, de evolução do protótipo, e a gente entende agora que ele não é linear, porque a gente precisa repetir esse ciclo várias e várias vezes, né, até que a gente vai melhorando cada vez mais esse protótipo até chegar numa versão final. Então, as 4 fases desse ciclo são: fase de planejamento, fase de implementação ou execução do projeto, fase de mensuração ou avaliação do projeto, né, de testes, né, fase de testes, e a fase 4, aprendizagem, que é uma fase de reflexão e avaliação dos testes da fase 3, para que se possa elaborar uma nova fase de planejamento e melhoramento do protótipo, né. Então, a gente vai ver agora cada uma delas. Eu posso clicar direto aqui, né, no Figma, por exemplo, e avaliar o que que é cada uma. Então, o planejamento, nessa fase, o que que a gente faz, né? Qual é o objetivo e o que queremos aprender com esse protótipo ou protótipos? Essas são as perguntas dessa fase, né? Como sabemos se estamos chegando perto do design final, né? Isso é importante quando o ciclo vai girando várias vezes, em algum momento você vai ter que parar, né? Então, em algum momento você tem que falar: "É isso, acabou, tá pronto". Então essa é a pergunta, como sabemos, né? Então precisa se definir esse ponto. Definir metas para a fase de implementação. Então, nesse momento, você vai definir a meta, o que que nós vamos fazer, né? Qual é o objetivo do protótipo? O que que nós vamos fazer? Feito esse planejamento, a gente vai para a fase de implementação. Essa é a fase onde ocorre, de fato, o desenvolvimento do protótipo ou dos protótipos. Aqui a gente vai adicionar as novas features que foram propostas, que foram planejadas, remover o que não foi aprovado no último ciclo, que não ficou legal, a gente remove, fazer todas as alterações necessárias, né? Feito tudo isso, feito esse trabalho, elaborou-se novos protótipos, vamos partir para mais uma fase de mensuração, ou para uma primeira fase de mensuração também, onde nós vamos demonstrar o resultado do protótipo. Para quem? Né? Para a própria equipe ou para as partes interessadas. Então, quanto menor a fase de desenvolvimento, mais interno vai ser, né, essa fase. E conforme vai se avançando no protótipo, você começa a mostrar para outras partes. Realizar testes com usuários, nesse momento, avaliar o que acontece, né, como o usuário está interagindo com o seu protótipo, coletar dados e feedbacks de todos os envolvidos. Feita essa fase de testes e de exames, a gente parte para a aprendizagem, analisamos o ciclo e descobrimos o que aprendemos, avaliar os dados, resultados e feedbacks da fase anterior, né, de fazer a ponderação, avaliar o que foi discutido. Quais questões somos capazes de responder na próxima iteração? Definir as ações e as modificações para o próximo ciclo. Então, né, com fundamento no que foi feito na fase anterior, propor ações práticas aí, melhorias, solução de problemas que ocorreram no protótipo, para daí iniciar um novo ciclo, se planejar as modificações, se implementar novamente, e assim vai gerando o protótipo, né, até que se chega naquilo que se deseja e que atende à necessidade do cliente, do usuário. Beleza. Então essa parte de ciclo de iteração está finalizada. Agora, como é que se faz isso, né? Ferramentas de prototipagem, a gente vai agora focar então nessa fase aqui de implementação, de execução do protótipo, né? E existem vários softwares aí, vários aplicativos que a gente pode usar para trabalhar com prototipagem. Por exemplo, eu trouxe alguns aqui como referência, hoje nós vamos falar de Figma, né? Trouxe como referência o Sketch, o Protopie e o Adobe Experience Design, Adobe XD. E como referência apenas, se alguém depois, né, quiser explorar outras opções que não são o Figma, existem vários outros programas para isso também. Mas vamos entrar mais no Figma. Agora, para a gente entrar no tutorial, eu vou partir para a tela do Figma, que não é a tela de apresentação, né? A tela de trabalho, que é essa aqui.
né. Então tá aqui, a gente já passou por essas etapas, e estamos aqui, né, no tutorial. Então beleza, na tela do Figma, primeiro, sugiro, né, quem for trabalhar com Figma aí, pode entrar já no site figma.com, vai ter que criar um usuário, e a gente precisa aprender a mover a tela para saber, né, como se localizar aqui. Então, para você mover a tela, você aperta a roda do mouse e move o mouse. Então, quando você aperta a rodinha, o cursor se transforma em mãozinha, e aí você consegue mover a tela, tá? Isso também pode ser feito com a ferramenta mão. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, tem a mãozinha. Você clica nela e você também mexe, tá? Mas a ferramenta mão acaba não sendo tão útil, porque clicar a rodinha do mouse é mais rápido. Então, move a tela assim. Tecla Z mais selecionar uma área, na verdade isso aqui é um zoom, tá? A gente vai ver depois aqui na fase de zoom. Então controlar o zoom, né, tá muito grande isso aqui, como é que eu posso fazer? Zoom com o mouse, segura o Ctrl no teclado e roda a rodinha do mouse, tá? Assim você consegue controlar o zoom na sua área de trabalho. Esse zoom é um zoom direcionado, né, então se eu direcionar o meu mouse aqui para esse quadrado laranja e aplicar o zoom, ó, ele vai dar zoom ali. Da mesma forma, se eu tirar o zoom a partir desse canto da tela aqui, ele vai dar zoom lá para o outro lado, vai tirar o zoom indo para o outro lado, ó, né. Se eu quero ir para o outro lado, eu posso trazer o mouse aqui agora, e aí ele vai empurrando a tela nesse sentido, né. Outra forma de controlar o zoom é clicando, você pode clicar na tela, né, através da porcentagem no canto da tela. Então aqui em cima, nesse cantinho, esse símbolo de porcentagem, você clica aqui e tem várias opções de zoom, tá. Você pode dar um zoom numa área específica, que é a tecla Z mais selecionar uma área. Então, digamos que eu estou aqui e eu quero ver esses 2 slides, eu aperto Z, seleciono essa área, ó, solto o mouse e ele aplicou um zoom aqui. Outra forma da gente trabalhar com o zoom de 100% é o Ctrl 0, né, então se eu estou aqui e aperto Ctrl 0, ele coloca o zoom aqui em 100%, tá. O Shift 1 é o zoom para toda a sua área de trabalho. Então, em qualquer projeto, o Shift 1 mostra tudo que tem, né, na área de trabalho. E o Shift 2, ele vai para um elemento que você clicou. Então, se eu clicar aqui no logo do Adobe, aqui, dar o Shift 2, ó, ele vai dar zoom nessa área. Ou se eu quero ver esse slide aqui que eu estou apresentando, eu dou um Shift 2 nele, né, Shift 2, zoom para a seleção. Depois a gente precisa aprender a selecionar coisas, né, então e para isso a gente usa a ferramenta Move, que é a ferramenta da setinha que eu estou usando, ela está localizada aqui em cima. Então se algum momento você estiver sem ela, não sabe o que fazer para voltar para ela, você pode só apertar V, ou clica aqui, seleciona ela novamente. Clicar nos elementos únicos, então a gente seleciona elementos assim, clicando neles, né, posso selecionar esse campo de texto, selecionar esse título. Aqui embaixo eu tenho um componente, que é um grupo de seleções, depois eu vou falar mais sobre componentes, né, um grupo de elementos. Então, como é que eu tiro a seleção, né, remover seleção? Clicando fora do elemento ou na bancada. Então, como é que eu tiro a seleção aqui? Eu clico fora, né, ou clico na bancada também. Beleza. Vamos para o próximo slide. Então, um pouco agora sobre a área de trabalho, a gente está mostrando coisas na bancada de trabalho, é essa área toda, né, é a nossa área de trabalho, né. Então a gente pode pensar no Figma como essa área que está cinza aqui, está mais escura, como se fosse uma mesa, né, ela é uma mesa gigante de uma oficina, e essas partes branquinhas, que a gente chama de frames, são folhas de papéis onde você desenha o que você quer, faz o seu protótipo nelas, tá. Então a área da bancada de trabalho é essa que fica entre esses 2 painéis aqui. A barra superior é essa barra aqui de cima, é a barra de ferramentas, né, mais especificamente a caixa de ferramentas, é mais esse canto aqui, onde você seleciona as ferramentas que você vai usar na sua área de trabalho. Aqui, essa parte do centro da barra superior são, digamos, ferramentas adicionais, vai depender do que você tiver clicado, selecionado, aparecem coisas diferentes. Então agora eu não estou selecionando nada, estou clicando na bancada, né, aí eu não seleciono nada. Aí aparece o título do meu projeto,
né? Se eu clicar aqui nesse título, por exemplo, ó, já apareceram outras opções, né? Então essa parte muda de acordo com aquilo que você está selecionado. No canto superior direito, aqui aparece o símbolo das pessoas que estão visualizando o seu projeto. Então, o Figma, uma dos benefícios do Figma, né, é poder se trabalhar em equipe. Então, quando você está trabalhando em equipe, aparece aqui, né, o logo, o rostinho das pessoas que estão trabalhando com você, e aparece também o mouse delas na tela. O botão Share para você compartilhar esse protótipo com alguém, você adicionar editores. O botão Play, que a gente já conhece, que ativa o modo de visualização, e o botão Porcentagem, né? Então, a gente tem também o painel esquerdo e o direito. O painel esquerdo, esse aqui, é o painel que mostra tudo aquilo que está na sua bancada, né? Quais são os elementos que estão na sua bancada. Então, por exemplo, eu estou com esse slide tutorial 2 aqui na tela, ele está aqui, ó, slide tutorial 2. Vou clicar nele, ficou azulzinho, selecionei ele inteiro, todos os elementos aqui estão selecionados, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse texto, clico nele, aparece aqui, ó, é esse texto aqui. Se eu clicar nesse, ele aparece aqui. Se eu clicar nesse tutorial, é o título, ó, né? Você pode reordenar eles também, a gente vai falar depois sobre isso. Footer dos slides, por exemplo, ó, ele é esse componente grandão e ele você pode abrir ele aqui para explorar o que tem dentro dele, né? Tem essa data, tem meu nome, tem os 2 botões, aí você abre aqui, os 2 botões estão separados, né? Então você pode ir aninhando elementos dentro de elementos. E aqui tem o header, a mesma coisa, né? O que tem no header, por exemplo? Vamos ver. Ah, tem várias bolinhas, ó, várias elipses que foi, né? Foi feito esse design. Beleza. Então esse é o painel esquerdo, tem todos os slides aqui do seu projeto, todos os elementos da sua, né, do seu Shift 1 aqui, ó. Beleza. Vamos falar então sobre algumas ferramentas básicas do Figma, tá? Para a gente começar a trabalhar com ele. Primeiro, você precisa saber criar um frame. O que é um frame? Um frame é isso aqui, no caso, ó, é esse slide todo, ele é um frame, né? Então a gente vai vir aqui na caixa de ferramentas aqui, vamos selecionar essa hashtag aqui, jogo da velha, clicar em frame ou apertar a tecla F, né, no teclado. E agora você pode ou selecionar aqui no painel direito que tipo de frame você quer, né? Por exemplo, eu quero um celular aqui, eu quero um Android. Você clica em Android Large, ele cria para você, ó, uma tela de celular, né? Ou você pode também clicar em frame, desenhar um frame à mão livre também, né? Como você quiser, tá? Então você cria frames dessa maneira. Criar formas geométricas é uma outra ferramenta básica. Deixa eu deletar esses frames aqui, que a gente não vai precisar deles. Então, depois o próximo botão aqui é esse, né? O menuzinho abre aqui, você tem todas as formas geométricas, linhas e flechas. Então, por exemplo, o retângulo, você seleciona a ferramenta retângulo, e aí você pode clicar e arrastar e, e criar retângulos, né? Se você segurar o Shift, aí você vai criar quadrados, ele vai sempre deixar o eixo X e Y proporcional, né? Então eu posso criar também a elipse, né? Elipse, se eu segurar o Shift, ele cria círculos perfeitos. Outra ferramenta, polígonos, né? Então, triângulo. Depois você pode aumentar o nível de vértices aqui, ó, e mudar para outros polígonos. Dentro de formas geométricas também a linha, né? Você pode criar linhas. E a linha também você pode segurar o Shift para criar ela reta, né? Aí ela não vai ficar indo muito para cima ou para baixo. Se você for muito para cima, ela vai, e ela vai no ângulo de 45 graus, então você pode criar assim. E pode ir girando aqui, criando linha em vários ângulos de 45 com o Shift pressionado, tá? Se eu tirar o Shift, aí eu consigo criar em qualquer ângulo que eu quero essa linha, né? E a mesma coisa, a ferramenta seta, ela é muito similar à ferramenta Lean, né? É a mesma coisa. Só que ela cria uma seta. Então vamos criar campos de texto. O campo de texto é essa próxima. Eu vou passar direto esse aqui, tá? Isso fica para um tutorial mais avançado, né? Vocês podem pesquisar depois quem tiver interesse. Campo de texto, você seleciona a ferramenta T aqui,
e você cria o campo dessa forma. Também pode só clicar na tela, ele vai criar um campo de texto. E aqui dentro você pode digitar o que você quiser. E aqui do painel direito, esqueci de passar pelo painel direito, né? Mas no painel direito você vai colocando é o seu painel dos elementos, né? Conforme você clica nos elementos, aqui aparece as edições de cada elemento. Então aqui você vai poder editar o seu texto. Não vou entrar muito, né, nessa edição aqui. E beleza, então campos de texto são criados com o T. E aí você pode depois desselecionar ele, mover, mudar o tamanho da fonte, enfim. Beleza. Tutorial, vamos continuar no tutorial. Aqui, redimensionar elementos. Então, por exemplo, né, esse quadrado aqui, ele tem valores de largura e altura, width e height, que ficam aqui. E a gente tem o botão manter proporção, né? Aqui nesse quadrado todo, onde você vai redimensionar ele. Manter proporção está aqui. Então, enquanto está selecionado esse botão, você consegue alterar o tamanho dele por igual, né? Então, por exemplo, ele está 200 por 200. Se eu quiser ele com 250, eu altero só o valor da largura do W, eu dou um Enter, e ele altera os dois para mim, aumentou o tamanho aqui dele. Né? Quero ele, por exemplo, para ficar mais visual, quero ele bem pequenininho com 50, ó, ele fica 50 por 50. Se eu tirar esse manter proporções e alterar aqui a largura, ele vai aumentar, né, somente um dos eixos. Fica assim. Então, 200, tab, 200, voltamos para onde ele estava. Então, a gente altera o tamanho dos elementos por aqui. O X e o Y é a posição que ele está dentro do frame, né, dentro do slide. Então, se eu carregar ele, ó, vocês vão ver que o X e o Y ele vai se modificando ali em tempo real conforme eu mexo, né, nesse elemento. Ele serve para quê, né? Se eu quiser, por exemplo, eu quero esse quadrado exatamente no X aqui onde está esse. Então, eu venho nesse elemento, está no 1253, né? Você vem e copia 1253, e aí você tem exatamente no eixo X aqui em cima, ó, nesse eixo ele está alinhado. Né? A gente vai falar sobre alinhar os elementos daqui a pouquinho. Então, os valores do tipo hug, valores do tipo hug a gente pode falar depois, assim, né? Se der tempo, eu falo sobre isso, na verdade, porque o hug é uma forma de você. Essas janelas aqui, por exemplo, você pode personalizar, e o hug ele vai fazer isso automaticamente para você. Geralmente a gente usa isso para botões, né? Ferramenta Scale é outra ferramenta importante que está aqui embaixo da ferramenta Move, né? Ferramenta K, tecla de atalho K. O que ela faz? Ela pega elementos e aumenta eles de tamanho de forma proporcional, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui com a ferramenta Scale e segurar o Shift, eu aumento proporcional ao eixo X e o eixo Y, todos os elementos dentro daqui, né? Mesma coisa aqui pro quadrado, ferramenta K. Então, eu consigo escalar os elementos. Copiando elementos. Copiando elementos. Seleciono o elemento. Eu coloquei entre parênteses porque é opcional, você não é obrigado a selecionar, dá para fazer sem também, tá? Segura a tecla Alt, clica e arrasta com o mouse. Então, segurei esse elemento, apertei o mouse, cliquei e arrastei, tá aqui uma cópia dele. Eu posso pôr onde eu quero. Se eu segurar o Shift enquanto estou carregando ele, ó, ele vai travar no eixo X, eu não consigo ir aqui para cima e para baixo, ó, ele está travado para que fique no mesmo eixo. Se eu voltar para cá e for para cima, daí ele trava no eixo Y, ó. Eu não consigo aqui vir para os lados com o Shift apertado, tá? Pode ser útil muitas vezes. Aí venho aqui, por exemplo, solto ele né? Solto ele. Se eu apertar Ctrl D, eu crio mais cópias com o mesmo distanciamento do elemento anterior. Ctrl D são cópias extras com o mesmo distanciamento. Posso também selecionar todos ao mesmo tempo, né? Fazendo a janela e deletando. Alinhando elementos, a gente vai selecionar, sempre que você tiver dois elementos e você quiser alinhar um com o outro, você seleciona os dois, né? Ele vai pegar o menor e vai alinhar. Então, o alinhamento está aqui em cima, também tem as teclas de atalho, né? A gente pode alinhar aqui no eixo
no eixo X, então alinhamento esquerdo, central e direito, ou no eixo Y, alinhamento superior, central e inferior. Com o mouse a gente também pode alinhar, então muitas vezes a gente vai fazer com o mouse. Se você selecionar um elemento, você começa a ver que aparecem várias barrinhas laranjas no Figma, né. Então você consegue alinhar assim: "Eu quero que esse esteja no mesmo X que esse", ó, chegou, apareceu a linha laranja, né. Eu solto, se eu quiser ele aqui no mesmo eixo Y, ó, vem vindo, chegou aqui, ó, né. Se estiver difícil de fazer, você pode dar zoom, você consegue mais fácil ver a barrinha laranja. Aproveitando, né, o zoom também, se você vai dando zoom, ele aparece até o pixel aqui para você fazer ajustes finos. Uhum, beleza, então alinhando com o mouse fomos, carregar com shift apertando um dos eixos, né, esse aqui é a mesma coisa que eu já ensinei para vocês, né. Carrega os elementos segurando o shift, aí fica você mexe um eixo só. Outras ferramentas que a gente tem no Figma, a gente pode medir a distância entre elementos, uma ferramenta muito útil. Então você seleciona um elemento e aí você segura a tecla Alt e ele começa a medir a distância dele para vários pontos, né. Então, por exemplo, a distância dele para esse círculo é 51 pixels, para esse triângulo 69, para esse título 227. Isso te ajuda a padronizar, muitas coisas, né, você consegue, por exemplo, né, por exemplo, se eu quiser esse footer aqui, ele está 50 da direita, 50 inferior, 50 esquerda, então eu sei que ele está alinhado, né. Então qualquer coisa, por exemplo, esse texto aqui, esse título, seguro o Alt, começo a medir, baseado nos outros elementos, todas as distâncias. Sempre segura o Alt e você vai ver, né. Renomear um elemento, então, por exemplo, aqui, esse elemento aqui, o nome dele é retângulo laranja, ele está aqui, né. Esse aqui é o círculo azul. Para renomear, você vem aqui, dá um duplo clique, né, círculo azul 2, por exemplo, círculo azul 2, é esse. Uhum, beleza. Então, assim, você pode renomear os seus elementos. Agrupar os elementos, você seleciona todos os elementos que você quer agrupar, né, então esses são elementos únicos aqui que eu selecionei. Você pode tanto clicar o botão direito e dar um Group Selection, ou você pode dar o Ctrl G, né, Ctrl G, e aí você agrupa. Então criou-se aqui o grupo 5, aí eu posso renomear, por exemplo, para formas geométricas. E aí agora, quando eu seleciono esses elementos, eles estão todos juntos, eu carrego eles juntos. E também edito eles juntos. Então, por exemplo, com a ferramenta K, eu posso escalar eles, ó, aumentar todos ao mesmo tempo com a ferramenta K. Volto para a ferramenta V, seleciono novamente. Como é que, eu não quero mais agrupar, já fiz o que eu queria fazer, agora eu preciso desagrupar eles para selecionar eles individuais, clico o botão direito, Ungroup ou Ctrl Shift G. Aí eles voltam a ser elementos soltos aqui. Utilizando componentes no Figma, eu vou falar bem rápido sobre componentes só, tá? Então esse aqui, por exemplo, é um componente, e para que serve utilizar componentes? Aqui eu vou clicar aqui nessa página componentes, onde eu tenho 2 componentes, né? Ele serve para o seguinte, para você não ter que ficar criando a mesma coisa em várias páginas. Então eu criei uma vez esse componente, com todos esses elementos separados, né, o logo, as letras, a data, os botões. Depois eu agrupei eles, né, e eu cliquei num botão que apareceu aqui em cima, que agora não está porque já é um componente, né. Você clica aqui e você transforma ele em componente. A partir desse momento, você deixa ele separado em algum lugar, né, por exemplo, numa página chamada componentes, e você vai ter sempre ele disponível para usar onde você quiser. Então, por exemplo, vou voltar aqui para a minha apresentação de slides. Digamos que eu tenho aqui um slide novo que eu vou criar, criei uma cópia do slide inteiro, né? E, digamos que eu não tinha aqui o footer, não tinha nada, né? Slide branco aqui e tal. Eu quero adicionar aqui um componente. Então, nesse botão aqui, Resources, né? Recursos, você clica aqui. Aqui você tem os componentes, né? E eu tenho aqui, por exemplo, o footer dos slides, esse componente aqui. Então, eu vou clicar aqui, né? E aí apareceu esse meu componente pronto para usar. E digamos que aconteceu algum problema aqui, por exemplo, na minha apresentação, não vou poder mais apresentar no dia 4/11 de 2022, eu vou ter que apresentar no dia 10. Agora ferrou, né? Agora eu tenho que mudar em todos esses slides aqui, eu tenho que mudar a data.
Não precisa, porque é um componente. Se não fosse um componente, teria que fazer isso. Ia demorar, toda vez que você tem que alterar uma coisa repetitiva. Então, eu venho aqui no componente, altero aqui, né? Ao invés de dia 4, altero aqui para dia 6, por exemplo. Né? Quando eu voltar na apresentação de slides, ó, todas as datas estão para dia 6 agora. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com componente. Toda vez que você tiver alguma coisa que vai ser repetitiva no seu projeto, você deve trabalhar com componentes. Beleza, a aba Prototype e o botão Play. Aqui, essa aba Prototype, no canto superior direito, é a aba onde você vai fazer o seu protótipo. Então, você clica na bancada, clica em Prototype, e aqui você vai desenhar essas interações. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Mas você seleciona, então, por exemplo, o que cada botão faz. Esse botão leva para esse slide. Você pode selecionar tipos de animação que vai fazer entre um slide e outro, o tempo que essa animação vai levar, enfim, aqui que você vai dar a interatividade para o seu protótipo. Então, por exemplo, aqui da Flow 1, porque é aqui que inicia a minha apresentação 1, né? Inicia aqui, e essas setas são todos os caminhos que levam de um slide para o outro, tudo configurável. Beleza. Voltamos para o design. Finalizamos esse slide. Agora, última ferramenta que a gente vai falar de Figma, tá? São os plugins. Então, tem muito mais coisa que eu não mostrei, né, para vocês, porque realmente não temos tempo para fazer um tutorial completo, né? A ideia é só para que aprendam um pouquinho sobre Figma. Mas, apesar de tudo que tem no Figma, se você ainda precisa de uma coisa que não tem, você vai para plugins. Então, plugins são ferramentas adicionais criadas pela comunidade para que você possa adicionar ainda mais elementos ao seu Figma. Então, por exemplo, o plugin você pode acessar tanto aqui pelos recursos, tá? Tem plugins aqui, ou mais fácil, clica o botão direito na tela e aqui tem plugins. Eu salvei 3 para mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, né? Aí ele vai abrir uma tela do plugin e aqui esse plugin, por exemplo, é para eu adicionar ícones, né? Então eu posso pesquisar qualquer ícone que eu quero. Eu posso pesquisar aqui, por exemplo, box, por exemplo. Vamos ver se tem alguma box, alguma caixa. Eu gostei desse aqui para o meu trabalho, clico nele, e aí eu já tenho aqui esse elemento, esse ícone. Eu posso trabalhar com ele, posso mudar a cor dele, posso mudar o tamanho, posso personalizar do jeito que eu quiser. Tá? Além desse plugin de ícones, só para vocês terem uma noção do que mais são plugins, né? Tem o Lore, por exemplo. O Lore, selecione algum texto, beleza. Então, ferramenta T, vamos criar uma caixa de texto, né? Aí agora ele quer, o que você quer criar de texto? Eu quero criar, por exemplo, 3 parágrafos. Se eu manter o auto close pressionado, ele vai fechar automaticamente o plugin, que pode ser, vou manter, né? Então, 3 parágrafos. Também pode criar por palavras ou por sentenças. Adicionei, o que ele criou aqui? 3 parágrafos, tá? Então ele adiciona o Lore para você poder fazer seu design de uma maneira mais fácil, e não ter que ficar inventando texto, beleza? Temos mais plugins aqui, o Pexels, né, também, se você precisar adicionar uma imagem para o seu trabalho aqui, né, eu quero, aqui vai ter uma imagem sobre natureza, por exemplo, então vou simular uma imagem aqui no protótipo, demorando um pouquinho para carregar aqui, mas enfim. Enfim, né, a internet está um pouquinho lenta aqui, mas aqui aparece várias imagens pequenininhas, você consegue selecionar e trazer imagem aqui de bancos de imagens diretamente para o seu protótipo. E tem o Pexels e tem vários outros que fazem a mesma função, tá. Então é isso, através de plugins você consegue adicionar mais ferramentas para o Figma. Se você precisar de mais plugins, você pode acessar o site que está aqui, né, da comunidade plugins, ou pesquisar no Google, plugins Figma, ou clicar o botão direito, vir em plugins, find more plugins. Aí você vai acessar a página da comunidade onde tem todos os plugins do Figma. Com isso aqui, a gente encerra o tutorial de Figma e a gente vai para deletar esse slide aqui. A gente vai para o último slide, que é onde eu vou indicar próximos estudos, né? Se vocês gostaram dessa área, quer seguir nisso, né?
quer aprender mais sobre isso. Então, dentro do Figma, a minha sugestão é que crie vários protótipos, experimente, pega a ferramenta, usa para tudo que você quiser. Então, eu, para apresentar esse trabalho, criei aqui uma apresentação de slides. Você pode usar para vários designs que você quer. Use ele frequentemente, busque mais tutoriais. Aí você vai melhorar no Figma. Se você quer estudar mais sobre web design, sugiro que pesquise sobre user experience e user interface, para você ter mais noção de como fazer designs de páginas web, né? E se você quer saber como você transforma um protótipo em um site, um aplicativo de verdade, né? Você pode entrar no desenvolvimento web. Sugiro que você pesquise sobre linguagem HTML, linguagem CSS, linguagem JavaScript. São os 3 pilares de desenvolvimento web, tá? Então fica aqui a sugestão de próximos estudos. Então espero que eu tenha contribuído aí para o pessoal da Cybrotech que está acompanhando essa apresentação, e também para o pessoal que porventura esteja assistindo pelo YouTube também, que tenham aprendido aí. Muito obrigado.